Olá, bem-vindos à minha cozinha, meu nome é Priscila Piardi e eu sou confeiteira. A receita de hoje é um bolo Red Velvet, que é um bolo tipicamente americano, com a massa vermelha e recheio de buttercream de cream cheese. Lembrando, antes de ir para a receita, que ela completinha com todos os ingredientes, modo de preparo e outras dicas ficam lá no site www.priscilapiardi.com. Link direto para essa receita eu deixo aqui na descrição do vídeo. Para fazer o bolo dessa receita, você vai precisar de buttermilk, que é um derivado do leite levemente azedo, que traz bastante leveza e também umidade para a massa. Só que o buttermilk ele não é comercializado no Brasil, você não encontra, para comprar em supermercados, nem mesmo em lojas de confeitaria. E por isso a gente prepara um caseiro que é muito simples de fazer e dá super certo também. Recipiente com leite, utilize aqui o integral, que é melhor. Eu acrescento vinagre. Mexo um pouco e reservo. Deixa essa misturinha descansando por aproximadamente uns 20 minutinhos antes de você preparar o bolo. Você vai ver que ele vai ficar meio com uma aparência de talhado, que azedou. E é isso mesmo, é assim que tá certo. Depois adicione nesse leite corante alimentício em gel na cor vermelha e mexa bem. Esse bolo tem toda uma história, que antigamente ele era feito com beterraba, depois foi utilizado aí para fazer uma propaganda de venda de corante alimentício. Eu utilizo corante mesmo na receita, eu não sigo uma linha de confeitaria natural, então eu não tenho problema com isso. O bolo feito a partir da beterraba, ele não vai ter essa cor vermelho vivo, como utilizando o corante, além de ter um sabor sim diferente. Eu posso até tentar testar essas receitas para fazer uma comparação aqui para o canal. Se você achar interessante essa ideia, me conta aqui nos comentários que eu posso estar produzindo esse vídeo. Eu gosto de colocar o corante aqui no buttermilk, porque eu acho que ele se dissolve melhor e na hora de acrescentar a massa ele mistura melhor também. Forre 3 formas redondas com círculos de papel manteiga. Em um bowl com farinha de trigo, adiciono cacau em pó e fermento em pó. Misturo bem com um fouet. Na batedeira eu adiciono manteiga sem sal e adiciono açúcar. Deixe misturar bem. Depois eu adiciono os ovos um por vez, deixando misturar bem a cada adição. Paro a batedeira e adiciono metade dos ingredientes secos. E deixo misturar um pouco. Paro novamente a batedeira e adiciono o buttermilk caseiro com o corante. E volto a misturar. Acrescento depois o restante dos ingredientes secos e volto a bater. Se necessário, limpe bem as laterais do bowl e deixe que misture bem. Divida a massa nas 3 formas preparadas e espalho a massa nas formas com uma espátula. Leva ao forno pré-aquecido a 180 graus. Se você estiver fazendo seu bolo em formas separadas, como eu estou fazendo aqui, o seu bolo vai assar entre 20 e 25 minutos. Depois de assado, deixe esfriar sobre uma grade. Quando a massa estiver fria, eu desenformo os bolos e embalo em filme plástico. E depois deixo na geladeira até na hora de montar, por pelo menos 3 horas. Para o recheio eu vou fazer o tradicional aqui, que é o buttercream de cream cheese, que é um creme à base de manteiga e o queijo cream cheese. Na batedeira eu adiciono manteiga sem sal e açúcar de confeiteiro, passando por uma peneira. O açúcar de confeiteiro, por ficar assim mais fininho, ele tende a ficar mais empelotado mesmo. Então por isso sempre passe na peneira para não ter esses pedacinhos desagradáveis na hora de comer o bolo. Açúcar de confeiteiro e açúcar impalpável são dois produtos diferentes.
O açúcar de confeiteiro, ele é só feito um processo para que ele fique bem fininho mesmo. Já o impalpável, ele tem açúcar e amido. Ele é o que mais você encontra em lojas de confeitaria, né, que é mais fácil até de você achar do que o confeiteiro. O confeiteiro eu sempre acho só de uma marca, que é aquela marca de açúcar mais famosa que a gente já conhece. Mas nessa receita aqui eu aconselho a utilizar o de confeiteiro, porque a gente não precisa aqui de adição de amido nessa receita, a gente precisa mesmo só do doce do açúcar. Bata bem até que fique com uma textura bem cremosa. Depois eu acrescento cream cheese, chocolate branco derretido e suco de limão. Bata até misturar bem. Coloque um recheio em um bowl. Algumas observações sobre o recheio. Na receita original não vai o chocolate branco nem o suco de limão. Esse é um adicional que eu coloco e que pra mim faz muita diferença. Eu aconselho você também a experimentar. Mas se quiser retirar os dois ingredientes e para deixar o mais tradicional possível, também dá super certo e não precisa alterar em nada as outras quantidades. Para esse recheio eu costumo utilizar a manteiga em temperatura ambiente, né, para que ela bata melhor ali e agregue aos outros ingredientes, mas o cream cheese eu costumo deixar ele gelado mesmo. Não deixe em temperatura ambiente, principalmente se você for fazer esse recheio para já montar o seu bolo ali na hora. Se você deixar os dois ingredientes ali em temperatura ambiente, ele vai ficar muito mole. Como esse recheio ele é bem sensível à temperatura, se você vê que está um dia muito quente, às vezes na hora ali de bater você vai ver que ele já ficou muito mole. Então, com uma textura que não vai ficar nada fácil para você montar um bolo ali direto ou até mesmo fazer uma decoração. Então, o que você faz é voltar ele para a geladeira por no mínimo ali 3 horas para que ele se estabilize novamente. Só que depois desse tempinho de geladeira, que aliás foi o que eu tive que fazer aqui também, você vai precisar voltar esse recheio na batedeira por alguns minutinhos ali, coisa rápida, só para que ele fique mais liso novamente. Isso para que fique mais bonito na hora de você fazer um trabalho de bico, por exemplo. Se você não for fazer trabalho de bico, for só rechear ele, mesmo com essa textura que não esteja tão lisa, você pode montar o seu bolo. Mas se tiver que fazer algum trabalho com um bico de confeitar, é melhor dar essa batidinha de novo para ele voltar a ficar um creme mais bonito. Eu vou fazer a decoração aqui do meu bolo como um semi-naked cake. Vou passar um pouco de cobertura ali na lateral, mas vou deixar a massa bem aparente. E por cima eu vou fazer também umas rosetas com o creme. Para a montagem eu retiro os bolos do plástico filme. Acerto o topo com uma faca grande de serra. Essa tampa que eu tirei eu esfarelo para depois usar na decoração. Coloco um bico de confeitar pitanga aberto em um saco de confeitar. Gosto também de cortar essa abinha que fica no saco de confeitar. Às vezes ela pode atrapalhar na hora da decoração. Coloco o recheio na manga de confeitar com a ajuda de um copo medidor. Coloco uma boleira em cima de uma bailarina. Gosto de utilizar esse tapetinho de silicone que ajuda a segurar a boleira no lugar e não ficar deslizando na hora de girar. Passo um pouco do recheio e coloco por cima esses pratinhos de isopor. Isso porque essa boleira que eu tenho, ela risca muito fácil, então é mais para preservar o prato mesmo. Por cima coloco mais um pouco de recheio e coloco uma camada de bolo. Essa massa de bolo do Red Velvet já é bem úmida, já tem um sabor muito gostoso, então eu não vejo necessidade de fazer qualquer uma calda para molhar ele, eu não costumo utilizar. Se você quiser, eu tenho lá no site várias receitas de calda, eu vou deixar o link para o post dessas receitas aqui na descrição do vídeo também. Aí você pode utilizar, mas eu sinceramente acho que não tem necessidade. Espalhe uma camada de recheio com a ajuda do saco de confeitar. Aliso com uma espátula. Eu gosto de deixar o recheio com uma altura pelo menos metade ou do tamanho da massa do bolo. Então, se for necessário, repita mais uma camada para que dê a altura. Coloco mais uma camada de bolo
e repito o mesmo processo com mais uma camada de recheio. Finalizo com a última camada de bolo. Depois, vou espalhando a cobertura com uma espátula, deixando a massa aparente. Use uma espátula raspadora para alisar. Espalhe uma fina camada do recheio e aliso. Depois, faço rosetas por toda a volta do bolo. Mantenha o bico em uma certa distância do topo e vá pressionando e girando ao mesmo tempo como um caracol, deixando a cobertura cair. Coloco aquele bolo esfarelado no centro. Não esqueça de dar o acabamento limpando o prato com um pano limpo e úmido. Se você nunca experimentou esse bolo, com esse recheio mais tradicional dele, que é feito mesmo com cream cheese, eu te aconselho a fazer. Eu sei que muita gente acaba fazendo a massa vermelha, mas testando com outros recheios, como o brigadeiro de leite em pó, ou trufado também de leite em pó ou de chocolate branco, mas fica totalmente diferente e foge bem da receita original. Esse recheio com cream cheese, não fique preocupado se você nunca experimentou algo parecido, que não fica salgado. O cream cheese ele é bem neutro, então ele vai dar um toque mais pro azedinho mesmo, o que é perfeito para quem não gosta de sobremesa muito doce, por exemplo. Era com essa mesma receita que eu fazia o meu bolo no pote Red Velvet. A única diferença é que no caso, eu molhava, eu esfarelava ele. Se você não viu como é que eu faço a montagem dos meus bolos no pote, eu vou deixar aqui um vídeo que eu expliquei certinho como é que eu faço. O processo era o mesmo. Então eu umedecia a massa, com uma calda neutra depois dela ali esfarelada e também acrescentava no recheio um pouco de creme de leite. Na hora de bater ali na batedeira mesmo. Assim ele ficava um pouquinho mais mole, que facilitava na hora de comer de colher. A quantidade é essa que está aparecendo aí na tela para vocês, para essa receita. E ela vai deixar um pouquinho mais mole, mas não tão mole que não dê para você fazer um trabalho de bico também. Espero que você tenha gostado dessa receita. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube. Tá chegando agora, não deixe de se inscrever e ativar as notificações. Por aqui a gente tem sempre receitas e dicas de confeitaria. Para ficar um pouquinho mais por dentro da minha rotina, do meu dia a dia e de outras dicas e receitas de confeitaria, me segue lá no Instagram e no Facebook. Nesse que tá aparecendo aí na tela para vocês, mas é facinho de me achar. É só colocar a Priscila Piardi que você me acha por lá. Agradeço se você ficou nesse vídeo comigo até o finalzinho e até a próxima. Tchau, tchau!